para falar que a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos aqui no país. A matéria prevê um fundo garantidor de crédito de 5 bilhões de reais para estimular a exploração. A repórter Beatriz Souza traz os últimos detalhes dessa aprovação agora há pouco, inclusive com o convidado, o relator desse projeto. Beatriz, bem-vinda. Oi, Tiago, muito boa noite para você, para todos que estão ligados aqui com a gente na Jovem Pan. Aqui ao meu lado, como você bem disse, o deputado Arnaldo Jardim, ele que foi o relator dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados, que acabou de ser votada e aprovada aqui no plenário da Câmara. Deputado, primeiramente, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Fala pra gente sobre o que representa essa votação desse projeto de lei, que recebeu aí 86 emendas de alterações ao texto. Como é que foi essa votação? Seja bem-vindo. Foi muito participativo, você acompanhou muito bem, um abraço, Tiago, e nós acabamos de viver um bom momento da Câmara. Quando foi feita a votação, o presidente a submeteu, não foi pedido verificação de votação, o que é um sinal de uma grande convergência que se estabeleceu. Há divergências, 86 emendas foram apresentadas, eu sobre elas emiti parecer, acatei 43 delas. Mas o que interessa a todos que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que essa é a pergunta, é o que foi aprovado. Primeiro, o projeto, quando trata de minerais críticos e estratégicos, estabeleceu um claro princípio, que o Brasil deve inibir qualquer tipo de exportação em bruto desses materiais e deve estimular, ter regras e vai premiar exatamente quando você beneficia, transforma, quando você agrega valor. Então, nós não queremos ser exportadores de minerais. Nós queremos usar esses minerais para que a gente possa gerar emprego e desenvolvimento. Segundo princípio, regras de como isso deve se guiar. Instituímos um conselho, instituímos um conceito de empresas juniores para facilitar o surgimento de outras empresas na área de mineração, estimulamos o papel de conhecimento geológico. Hoje nós só temos um conhecimento geológico preciso de 30% do território nacional. Estabelecemos que cada vez que você avança na cadeia do processamento, os apoios serão melhores, serão proporcionais a esse avanço que existe. E mais do que isso, estabelecemos toda uma rede de inovação tecnológica e científica. Vem o Fundo Garantidor, vem o Fundo de Inovação, o Brasil preparado para fazer bom uso dos minerais críticos e estratégicos. Deputado, agora o texto segue então para o Senado. O senhor acha que esse texto vai sofrer alterações também no Senado? Como o senhor espera que vai ser essa tramitação na casa? Olha, hoje teve aqui o presidente Davi Alcolumbre, teve uma cerimônia, você acompanhou, 200 anos da Câmara, e foi um momento em que o presidente Hugo Mota, com ele dialogou, eu estava presente, e ele prometeu dar celeridade lá no Senado e prometeu também que depois, sem nenhum tipo de mudança regimental, depois de analisado pelo Senado, o projeto volta à Câmara, palavra final, decisão final, nós queremos que seja rápido. Você me pergunta se ele pode mudar alguma coisa no Senado. Acho natural, né? Os senadores têm outras visões, aperfeiçoar. Eu não acredito que haja nenhuma mudança estrutural no projeto, porque ele está muito bem construído, foi fruto de um bom consenso, muito debate, muita discussão. Então eu acho que ele se mantém, será aperfeiçoado e nós aqui na Câmara teremos a palavra final. Vou voltar no estúdio com o Tiago. Tiago, o senhor tem alguma pergunta para o deputado? Claro, eu vou fazer uma pergunta para o deputado, mas a Denise Campos de Toledo está aqui também para tirar algumas dúvidas. Deputado, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: imaginemos que esse projeto já tivesse sido aprovado pelo Congresso como um todo. Na reunião de amanhã do presidente Lula com Donald Trump, o que mudaria em eventuais conversas dos dois em relação às terras raras? Primeiro, Tiago, sendo muito objetivo, eu não tenho condições de falar em nome do presidente, claro, né? Pode. Eu nem sou do partido do presidente e tal, mas eu quero revelar uma coisa. Eu tive 2 vezes em Washington. Em outubro, quando eu fui discutir com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já era relator da matéria e fui pedir que eles nos ajudassem. E eles nos enviaram um estudo comparado de legislação de outros países, que foi muito útil para a nossa formulação. E voltei depois, no começo de dezembro, quando se reuniram ali alguns departamentos de Estado americano. E sabe qual era uma sensação que havia lá? De que o Brasil tinha um privilégio pela China, que o Brasil ia ser hostil
aos capitais ou investimentos que pudessem vir dos Estados Unidos, né? Isso estava no meio daquela polêmica grande das tarifas e tudo mais. Então, nossa função ali foi tentar dizer que não, ao contrário. E o projeto, ele é amplo, ele deseja e busca atrair capital, seja de onde vier, compromisso de tentar fincar raiz aqui, isso nós vamos cobrar, obviamente. Então, este recado, eu acho que está dado no projeto e deve ser bem usado pelo presidente. Ele pode sentar amanhã com o presidente americano e dizer o seguinte: bem-vindo investimento americano, bem-vindo tecnologia, nenhuma hostilidade a vocês, o Brasil precisa de vocês e de outros recursos. Então, a votação hoje, acho que lhe dá esse trunfo e essa certeza, espero que seja bem usado. Deputado Denise Campos de Toledo. Deputado, boa noite. Seguinte, rapidamente, eu queria saber só das divergências que nós vimos, inclusive nós mostramos uma parte da discussão, a polêmica em torno da criação de uma estatal para tratar desse assunto, também o crédito tributário de 5 bilhões de reais, já se questiona possíveis impactos em relação às contas públicas e estatais sempre são vistas aí como uma possibilidade de uma má gestão, de ineficiência. Como é que o senhor viu esses pontos em discussão hoje? Denise, primeiro, muito obrigado, viu? Você foi paciente, eu falei com a Denise várias vezes ao longo da tarde agora, então que bom que deu certo nós conversarmos. Você falou de 3 pontos, eu também muito objetivo. Primeiro, Terrabras. Alguns dos projetos que eu relatei foram 14 no total. O do Zé Silva, que era o primeiro, e depois se agregaram outros. Propunha o Terrabras. Eu, desde o começo, fui contrário. Mesmo antes de começar a discutir com o governo, eu falei, não contem comigo para isso, meu parecer não contemplará isso. E se havia, por parte de setores do governo, aqui no parlamento tinha projetos apresentados. Eu disse não eu. Construindo uma convergência e isso nem a votos veio. Então nós afastamos isso, você tem toda a razão. A minha visão é de que o governo deve ter instrumentos de controle, Estado regulador, não Estado provedor, não Estado produtor. Eu sou a favor da ampla reforma, acho que nós temos que aprofundar e ter uma estatal viria na contramão. Segundo, este fundo de créditos fiscais de 5 bilhões, Denise, é uma engenhosa iniciativa, não é recurso que vai. Nós criamos uma figura, isso já fiz num projeto anterior, que eu fui relator, que foi o marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono, do hidrogênio verde. Nós criamos uma possibilidade de crédito que assim se exerce. A empresa vai, se estabelece, a empresa processa, a empresa vende o seu produto. Aí tem um momento de tributação. Então, fica estabelecido que quando houver esse fato fiscal, nós autorizamos uma glosagem. Então, não impacta o fiscal de hoje, não é nada que impacta no orçamento, então não tem nenhuma incidência no equilíbrio. É um crédito a ser exercido posterior de uma receita que nem prevista está, porque o projeto ainda vai se desenvolver. Perfeito. Deputado, muito obrigado, viu, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho ao senhor. E a Beatriz, se quiser concluir, trazer uma última informação. O projeto aprovado, Beatriz, a bola agora está com o Senado, não é isso? Isso mesmo, agora o texto segue para o Senado, onde terá também a apreciação dos senadores e também, se tiver alguma alteração, né, deputado, volta então para a Câmara dos Deputados, que terá então a palavra final. E eu volto com você, Tiago.